BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market desta quarta-feira. Hoje é dia 30 de novembro, mais conhecido como o último dia do mês. Hoje eu, Alan Gani e Alexandre Cabral vamos repercutir aqui os principais destaques, os principais assuntos do mercado financeiro hoje, entre eles uma agenda bastante extensa, uma agenda com muitos dados e muita gente até falando, né? Será que essa agenda com dados, com informações, com questões ligadas à economia, essa agenda vai tirar um pouco do foco de Brasília? Será que isso é possível? Pois é isso que a gente vai repercutir aqui com a Alan Gani e com o Alexandre Cabral. A gente vai falar sobre informações aqui no Brasil de emprego também nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre expectativa para a fala de Jerome Powell daqui a pouquinho. Vai falar também sobre inflação na Europa. Enfim, uma série de assuntos importantes para tratar aqui com vocês e, claro, como isso tudo acaba repercutindo no mercado. O mercado que, neste momento, está subindo levemente 0,17%, depois até de chegar a subir um pouquinho mais, tocar quase ali os 112 mil pontos, mas agora 111 mil pontos a Bolsa Brasileira, entre as empresas que mais estão subindo, novamente, né? Empresas ligadas a commodities, petróleo, minério de ferro, seguem ali essa tendência de alta. O que cai, né? A gente vê construtoras, a gente vê bancos digitais, empresas mais dolarizadas também ligadas a frigorífico e também algumas empresas de varejo. É isso que a gente está vendo no mercado agora. E para repercutir todos esses assuntos, vamos já chamar Alan Gani e Alexandre Cabral, que já estão aqui comigo no BMC Market desta quarta-feira. Muito boa tarde, Alexandre Cabral. Bem-vindo mais uma vez. Estamos juntos. Boa tarde. Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. E aí, Gani, de paz? De paz, Gani, tudo tranquilo em cárcere privado. Cárcere privado hoje, né, Gani? Tá aqui desde que horas? Cara, eu tô gravando desde as 11. Desde as 11. Desde as 11 da gravação manhã, atrás da outra. Amanhã eu entro aqui às 10 e fico até às 3. Você sabe como é que é isso. O Gani nem almoçou hoje, direito, não conseguiu nem colocar um almoço para dentro, não. Mas é isso, né? Mas Gani? é bom, a gente faz com alegria, né? E é o que importa. Boa. O que importa é que a gente tem uma agenda bastante movimentada, né? Hoje o negócio... Nos últimos dias a gente tinha pouca coisa para falar, economicamente falando, de agenda, de dados, né? De coisas que saíam. E a gente partia para Brasília, pegava a ponte aérea, pegava o aviãozinho lá, né? Não da FAP, mas um aviãozinho de carreira mesmo, para ir para Brasília e falar de Brasília. Hoje parece que Brasília está menos movimentada, digamos assim, só repercutindo o que a gente tem falado bastante. O Columbre já deu a entender que é só semana que vem, então acabou. CCJ só semana que vem. O cara que vai fazer a CCJ falou, semana que vem a gente conversa. Cabral, sabe o que acabou, e acontece segunda-feira tem jogo do Brasil, esquece, maluco. Essa semana é o seguinte, hoje é quarta, né? Quinta é pré-jogo do Brasil. Né? Sexta já não tem muito expediente em Brasília. Segunda é jogo do Brasil, provavelmente, que deve passar em primeiro. De terça a quinta da semana. Aí terça é o dia de pegar o avião de volta. Quarta-feira que vem só quarta-feira que vem. Enquanto isso, a gente fica em banho-maria, né? Esperando o que vai acontecer. Pô, é horroroso isso. É que nem ano passado, a mesma história. É a mesma história. É isso aí. Há um ano atrás, você assistia esse programa, devia ser assunto muito parecido, mas era precatório. Mas era a mesma coisa, não tem número, cadê, quando vem, quando vai votar, cadê o orçamento? Você sabe o que é engraçado? Que é o seguinte, outras emissoras, né, quando tinham para dar uma entrevista, falavam, bom, qual é o tema?
É PEC de transição. Aí passa, sem brincadeira, 2 semanas, 3... Qual é o tema? PEC de transição. Eu falei, eu vou falar a mesma coisa. Não, mas tudo bem. Não tem problema. Você fala... É outro leitor, é outro público. A gente passou... Não foi? 6 meses. Não, não chegou isso tudo não. 2 meses mais ou menos. A PEC dos precatórios? Porque foi de outubro, novembro até a minha impressão é que a gente passou 6 meses falando disso. Foi julho. Não, julho foi outra PEC. Que foi a PEC desse ano. Ano passado o programa começou, a gente começou no final de agosto. Nós três. Mas a gente ficou uns 4 meses falando de PEC dos precatórios. Uns 3, 4 pode ter ficado. Aí depois o assunto virou LOA. Que é o orçamento, aí depois várias coisas soltas, aí virou a possibilidade de 600 conto em julho do ano passado. Foi quando estressou a NTNB, estressou tudo. Auxílio caminhoneiro, não sei o quê, intervenção na Petro, vai ou não intervir na Petro, cair preço, negócio do ICMS. Aí virou eleição, agora está sendo o PEC da eleição de novo, né? Exatamente. Daqui a pouco é LOA de novo, porque vai ter que entrar... Ano que vem é novo governo, vai interferir, não vai interferir. E a história se repete, a audiência rotativa não nos deixa mudar de assunto. Mas, bom, tirando essas questões de Brasília, porque ou é Haddad ou não é Haddad, ou é 1 ano, 2 anos, 4 anos. Você estava falando, Gani, no BMC Stock agora, que o pior cenário era 4 anos. Eu fiquei pensando comigo, o pior cenário não é ad eterno? Não, ad eterno. Esse é o pior mas ad eterno nem foi pra mesa, né? Esse aí... Esse é o pior cenário. Nossa. Embora, o que o Cabral falou, não foi pra mesa, mas... Do que tá na mesa... Se a gente for pensar no pior cenário, o Bolsa Família fora do teto... os caras colocaram para 4 anos. Para todo sempre. Com 4 anos, né? Eu achei, nos teóricos, eu achei que protocolaram 4 para pedir 2. Ou saiu 1 ou 2. 1 ou 2. Eu também estou nessa dúvida. Às vezes eu acho que vai ser 1, depois eu falo, não, acho que vai ser 2. Tomara que seja 1, né? 1 já acho que já tá. Não existe o 0. Porque o próprio, a base própria, o PL e o... Eu vou de 150 bi. Eu quero só um número, Cabral. Parafraseando o Alexandre Cabral, me dá um número, eu quero só um número. Só quero um número. Mas eu tenho que achar aqui. Economia, meu Deus do céu. O que é líder do governo, Rodrigo Barros, Ricardo Barros. Ele falou que 1 ano ele apoia de boa 100 bi. Então ele já tem 1 ano 100 bi contra 198 para 4. Aí eles vão entrar no acordão, vão no rodízio e fica todo mundo amigo. Vai ali naquele famoso Fora que o PL está começando a rolar o racha, né? Valdemar e Bolsonaro não estão se bicando muito, não. Mas ontem rolou jantar. Para poder entrar no acordo. Eu te digo que dessa vez o Valdemar tá certo. Eu não gosto dele, nem um pouco de Valdemar, mas eu acho que o Bolsonaro tem que falar algo, maluco. Morreu? Acabou? Falou uma vez naquela coletiva que fiquei eu fazendo, nada, né? Você estava de licença. Ficou eu fazendo o programa aqui, Débora, esperando. Caiu Débora e Daniel. Você saiu para gravar no meio do programa e depois voltou. Meu irmão, Débora e Daniel ficamos 4 horas no ar direto para ele falar 6 minutos. Acho que é de cronometrado, 4 minutos e pouco. Então eu acho que ele tem que falar alguma coisa, não precisa dar entrevista. Mas fala alguma coisa, fala que, sei lá, viu o Jogo do Brasil, achou maneiro. Então eu acho que isso, o Valdemar tá maluco, meu irmão. Que ele tá falando, daqui a pouco você vai perder seus 58 milhões de eleitores. Não vai perder todo mundo, mas vai começar a demandar gente. E o filho dele ainda sacaneou ele, né? Com o negócio de ir pra Copa. O cara foi pro Catar, mano. Não tem correio, não? Pra mandar? Eu acho que é isso, Cabral. Escorrer Sedex, mete no Google Drive, sobe o vídeo no YouTube, não listado. Ainda ferrou ele. Eu conheço alguns que estão revoltados. Não, fora que aqueles pendrive eu tô pegando chuva, não sei o que, você tá no Catar, mano. Ficaram revoltados. Aquilo ali ficou meio estranho, sabia? Enfim, né? Mas Eu acho que o Bolsonaro está também com medo de falar. Sim, mas fala com o público dele ali, ó. Vai no cercadinho. Sem coletiva, sem nada. Vai ali no cercadinho e fala, não sei o que, tô saindo, tô pensando, estamos fazendo a transição, não sei o que, mas ele não fala nada. Não precisa nem citar o nome Lula. Sumiu. Bom, a gente...
o mote do programa hoje, eu ia falar assim, pô, agenda econômica bastante cheia, muitas coisas saindo, dados, não sei o quê. Tira o olhar um pouco de Brasília. Parece que não, né? A gente começou falando de Brasília, a gente continua falando de Brasília, mesmo sem trabalho em Brasília, né? Mesmo com a PEC passando na CCJ semana que vem, mesmo sem saber número, mesmo sem saber ministro, a gente está falando de Brasília, né? É o que está fazendo o preço, né? Eu tenho a impressão que se sair um IPCA assim, estourando, faz nada. Estourando o quê? Pra cima? Tipo assim, 2% ou menos 2%. Aí o mercado vai falar, pô, maneiro, saiu o IPCA, puta que ele esparola, gol da Tunísia, me ferrei no bolão. Mas o IPCA veio 2%, na Tunísia tá 1-0, caramba, maluco, ferrou. Eu tenho muito essa impressão que o mercado já tá de coletiva. Já tá de férias coletiva total. Tipo assim, veio, a bolsa até vai, a bolsa hoje subiu um pouquinho e caiu. Mas aquela pancadona pode agora até tá ter, caindo, mas tá no meio assim. A bolsa hoje tá vida louca, né? Vida louca. Peruca voando bonito. Foi para 112, voltou para 110, já tá. Mas repara, a bolsa tá hoje, tá uma bolsa que se você me perguntar qual é, eu vou ficar perdido. Por quê? Petrobras sobe 2,56, Vale sobe 1,58 e a bolsa cai 0,16. Que são os puxadores. Né? Só falta YouTube. Deixa eu ver YouTube aqui. YouTube Tá cai 0,85. Não, tá caindo. Não, mas os puxadores estão subindo e a bolsa como um todo tá caindo. Mas o volume tá ruim demais de novo, mano. Agora, pode ser, esses puxadores aí melhora na economia americana, né? PIB acima do esperado. Não, Petro é o Pepe. Petropep. E vale a China. Acho que não vale os Estados Unidos. Não, mas eu acho que os Estados Unidos hoje sai tudo bipolar. Michigan saiu o pior número da história. Mas então, o PIB acima do esperado, né? Mas olha Michigan, olha como é que saiu bipolar hoje nos Estados Unidos. PIB é para trás. O PMI é para frente. Ou do momento. 37, né? Mas PCI, né? Saiu PCI também hoje, não saiu? Eu sei que isso de inflação. Sabe que saiu o núcleo do PCI. O núcleo do PCI saiu 4,6%. O núcleo do PCI, mas a prévia. Porque o PCI, se não me engano, só na sexta, né? Na sexta. Junto com o payroll. Foi a prévia, 4,5%. Mas eu leio aqui, concordo, tá? Teve aqui, estou olhando aqui alguns dados dos Estados Unidos, realmente, PMI de Chicago, ruim pra caramba. O pra frente tá ruim, o pra trás estava bom. PIB acima do esperado. Mas assim, não foi ruim nos Estados Unidos. Olhando os Estados Unidos, saiu o ADP, né? Que é e altamente correlacionado com menos criação de vagas, né? Abaixo do esperado. Abaixo do esperado. Então, isso mostra que talvez ali a política monetária do Fed, aumentando os juros, não sei o que, está inibindo um pouco essa criação de vagas, o crescimento, e está trazendo o emprego para baixo, e isso pode aliviar a inflação. É isso? Isso. Isso pode ser. Então, a bolsa, como é que tá a bolsa americana? A bolsa americana tá caindo. Caindo. Sobe um pouquinho. 0,7. Lá também tá igualzinho. A inflação saiu. Vai pra lá, Estados Unidos pela primeira vez foi para a segunda fase da Copa. Todo mundo tomou Coca-Cola. Eu olhei no portfólio, tava subindo, eu vi a notícia. Aí agora cai, né? Cai. Esses dados. Porque o dado do mercado de trabalho mais apertado, né? Quer dizer, desculpa, mais frouxo, mais folgado, em tese é bom para a bolsa, né? Porque não vai aumentar juros. Né? Menos inflação, teoricamente menos juros. Mas o mercado o Fed tem que levar menos os juros, ou pelo menos o final ser menor, né? E que hora o Serginho Grossman falou hoje? Se não me engano, é 4 horas. Acho que muita gente está esperando isso falar também. Esse horário. Eu acho que ele vai também falar nada com nada. Eu também acho que ele vai falar o quê? Vamos fazer uma aposta? É que amanhã não vou estar, sexta. Vamos, sexta. Seguinte, ele vai falar assim,
Estamos trazendo a inflação, houve melhoras, mas o jogo ainda não está ganho, algo assim, porque tem os riscos relacionados... Cada dado é um dado, cada mês tem uma influência tem um mercado de diferente. trabalho bastante apertado. A gente tem que fazer de tudo para trazer a inflação para a meta. Trazer. Eu acho que vai falar E tem a Rússia e BCE E o Brasil tem que botar Everton Ribeiro no meio de campo, senão toma um sacode amanhã, não sei o quê. Vai por aí, viu? É bem isso, é bem isso. Aí o Thiago falou assim, e qual a consequência desses dados? Mandou um parabéns pra gente aqui, mas ele queria saber consequência desses dados. O dado está bipolar. De emprego, né? Você tem dado no começo da manhã bom e no final da manhã ruim. Também, tudo mais. Por isso que o mercado está xoxo, 0,40, porque o mercado está perdido. Começo da manhã, teoricamente, a economia crescendo menos devido a emprego. Opa, legal, notícia boa, bolsa sobe. Aí você vê PIB acima do esperado. Opa, notícia boa, o mercado sobe. Só que PIB retrovisou. Aí isso ainda sendo revisão, já tinha saído uma prévia. Aí vem e sai Michigan com o pior número em não sei quanto tempo. E toda vez que esse número fica abaixo de 40, significa entrada ou saída de recessão. Aí o número piora, aí o mercado, e aí, o que eu olho? Olho para Michigan, olho para DP, para PIB ou para o discurso do Serginho? Semelar também estão perdidos igual a gente aqui. Só que lá você conhece político, quer ver um outro? Tudo bem que esse é bem defasado, esse dado, né? Porque é de outubro. Ó, vendas de moradias pendentes. Era para cair 5, caiu 4,6. Teoricamente um pouquinho aquecido o setor habitacional. Quer dizer, em queda, mas não tão, né? Não, a queda não tão forte. Né? Para você ter ideia, até a audiência está em ritmo de Copa largado. Guilherme Faribanks tem dado no começo da manhã, está dando o dia inteiro, quinta série é nós. Você tem ideia como é que tá. Tem dado no começo da manhã, tem dado de tarde, tem dado de noite. É dado toda hora, né? Tem dado toda hora. Tem, Gani? Eu não. Ô Guilherme, a quinta série que habita em você saúda a quinta série que habita em nós. Mas... Fairbank. O Rodrigo falou que achou que só ele estava perdido nos dados. Tem que ficar de olho, né? Que nem Brasil também saiu dado vida louca. Emprego. Não. Cagé de ontem foi uma coisa, Pinar de outra. E índice de confiança outra. Sabe que não acontecia isso? Índice de confiança outra. Índice, olha só. Vamos começar por esse. Então. Vai, começa por qual? Por esse, o que você vai falar agora. Índice de confiança do comércio, em novembro. Em outubro tinha sido, ele é o número índice, tá? 98 e veio para 87,2. Eu vi esses dados de confiança da FGV. Né? É o mesmo patamar de abril. Aí a FGV perguntou pro pessoal, e aí, maluco? Por que você rebaixou o índice de confiança? Qual é? Aí ele falou o seguinte, aumento de juros, e isso já está fazendo com que eu tenha menor consumo e medo de mudança política do próximo governo. Eu acho que eu nunca lembro de ter visto isso. O cara está com medo de vender menos, com medo do próximo governo. E o índice de confiança de serviços, que também saiu ontem, que também foi uma queda, a justificativa foi a mesma, segundo a FGV. Então o cara lá da FGV, ele dá uma entrevista durante o próprio texto, ele põe aspas. E fala a mesma coisa, aumento de juros, menor de consumo e fatores políticos para 2023 que pode afetar o setor de serviços. Aí você já fica, isso aí que é o primo do PMI, né? Por quê? Não estou retrovisor, estou olhando para frente. Perguntaram para eles, aí qual é? Qual é? O colé foi Rod. Aí você pega a Caged, foi bom, emprego sempre é bom, mas menor 50 mil do que o esperado. Aí você vê setores intensivos em taxa de juros estão contratando menos. Então quer dizer que o efeito BC está vindo. Aí você pega a PNAD hoje, maravilhoso. Vá pro chupar um prego, maluco. Por isso que fica menos meio, mais meio o dia inteiro. Como o Felipe falou, e o Caged ontem, ruim, né? Caged ontem, não, ele foi assim. Então, o problema é efeito Mas é legal juros. que Caged e Pinad estavam conversando. E aí a Pinad hoje, né? Desemprego na baixa e tal. Peraí, criou menos emprego, ok. Uma das piores criações de emprego no Caged, do ano.
mas aí, mesmo assim, a taxa de desocupação tá baixa. Talvez o cenário de outubro, incerteza eleitoral, etc., pegou mais o emprego formal, né? E o informal, como a PNAD pega informalidade, computado no desemprego, então... Está em 39% a taxa de informalidade aqui no Brasil. Então pode ter sido isso, né? Então... O efeito foi mais no emprego formal do que... A IGPM deflação ontem, menos 0,56, a gente nem falou dela. Mas então, o mercado... É isso aí, o mercado ele olha para esses dados, ele não está fazendo preço nenhum com esses dados. É o que a gente Porque falou. É futuro, né? Retrovisor mais. Mudou o político. Ele quer saber o fiscal... PEC e Copa, só é a única coisa. Pega o público aqui, eles só querem saber da PEC, quem vai ser o ministro e o jogo do Brasil, da Tunísia. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, o retrovisor fazia preço. Sim. Ou, se Lula fosse presidente, ele tivesse sido reeleito, o retrovisor fazia preço. Mas como muda o mandato, o retrovisor deixa de ser preço, porque o que interessa agora é que o novo vai pensar para frente. Por isso que índice de confiança, para mim, faz mais preço do que quando você olha um IGPM. E esses índices de confiança, é interessante que eles têm duas componentes, as expectativas correntes e as futuras, porque eles tentam separar, porque as expectativas correntes podem contaminar a futura, entendeu? Você tende a projetar o futuro com base no que você enxerga hoje, né? E a futuro veio pior do que a corrente. Hoje. Pelo que o Cabral falou ali, a confiança diminuiu pelo simples fato de que eles imaginam que o governo seguinte vai fazer algum tipo de... eles estão com dúvida da mudança. De alguma forma... Afetar a economia. A economia, né? Então, poxa, essa questão aí é muito, muito importante. Ô Cabral, mas aí a gente estava falando do CAGED e da PNAD, assim, são metodologias diferentes, são até dados diferentes, mas, como o Gani falou, fazia tempo que não estava conversando muito, né? Já. Acho que essa PNAD agora e teve ano passado também. Ano passado teve várias datas que não se conversava, que eu até falava aqui, vamos trazer alguém da CAGED e do PNAD, porque ela não fala com B. CAGED contratando horrores e PNAD piorando. Eu cheguei a comentar isso ano passado. Só que tem uns 12 meses já de dados mensais que estão batendo. Que entraram no mesmo ambiente. Aí agora voltaram a ficar doidão. E, apesar que por fora é o seguinte, né? O PNAD são 90 dias. Sim, o CAGED são 30. Uma coisa que teria que ver com o IBGE é se ele percebeu alguma diferença no último mês do ESTRI. Então, eu não lembro qual foi a base. O último mês, se foi setembro ou se foi outubro. Outubro. O fim foi outubro, foi, né? Outubro, setembro, agosto. Isso. Aí, porque a comparação é contra setembro, o final dessa PNAD que foi divulgada hoje. Então, a dúvida é que, não sei se o IBGE tem como responder isso fácil, se as entrevistas que elas estavam fazendo, as pesquisas de outubro, estavam diminuindo já durante agosto e setembro. Eu não sei se eles têm esse aberto. Eu nunca vi, tem que ver se comentaram algo. Tem uma pergunta interessante do João Ricardo, que a gente estava falando aqui sobre essa confiança, né? A possibilidade de projetar um futuro mais incerto do que a gente está conseguindo ver hoje, a possibilidade do empresário ou do consumidor olhar lá para frente e não ter muita previsibilidade já faz com que a confiança acabe ou diminua. O João Ricardo falou o seguinte, faz sentido modificar a carteira por inteiro, justamente pelo fato da mudança política, tendo uma perspectiva de longo prazo? Faz sentido isso? Se a carteira que ele tem for altamente dependente de decisões governamentais, pode fazer sentido. Então, por exemplo, se ele tem Petrobras e Banco do Brasil, pode fazer sentido a troca. Pode. Mas aí ele não tem. Ele tem lojas Renner. Loja Renner, você tem que estar preocupado, independente de superávit ou não, como o ambiente comercial vai funcionar. Porque às vezes o comércio funciona mesmo com conta arrombada, que o pessoal está cheio de bolsas família na vida, está consumindo. Então a tua empresa vai subir. Você vai ter bons relatórios trimestrais de balanço.
Então tem que saber se é efeito direto ou indireto. O indireto é mais complicado analisar. Tipo, o Banco do Brasil e Petrobras, posso estar queimando minha língua, mas nesse momento é meio pé atrás ter esses ativos. Mas ativos em geral, que depende da economia, só se a economia como um todo sentir, né? É uma boa pergunta que ele fez, porque, pelo que eu estou entendendo, ele também disse o seguinte: bom, eu tenho uma visão de longo prazo e há um ciclo político no Brasil. Então vamos pensar assim, ó, Fernando Henrique faz um governo mais liberal na economia, né? Então você colhe todos esses frutos. Aí vem o Lula, primeiro mandato, né, pelo menos até 2005 liberal, segundo mandato mais estatizante, mas aí uma situação internacional bastante favorável. Emplaca a Dilma, né? Aí sofre bastante o mercado acionário, então teve aquele, né? Vem uma crescente, depois uma queda. Aí vem o quê? O governo Temer. Mas vem no governo Temer contra o histórico do PMDB, fisiológico populista, um governo liberal, algo completamente inédito dentro do MDB. E aí o que acontece com a Bolsa, novamente, em 2016, dá aquele rally de alta, né? Daquele ciclo. Aí vem Bolsonaro, Paulo Guedes, não é isso? Fica ali, vamos falar hoje, tá o quê? 110, 115, por aí, né? A Bolsa nesse patamar, pandemia no meio. Então ele está falando o seguinte, ó, vai vir um governo, pode ter uma grande mudança política, vamos supor, PEC para os 4 anos e tudo mais. Aí o mercado de ações sofra bastante nesse período. Mas eu tenho uma visão de longo prazo. Será que no próximo ciclo, eu já pensando em 2026... eu teria que me preocupar se eu estou pensando em ações para longo prazo? Eu acho que é isso que ele também está perguntando. O problema é o seguinte, eu não sei, né, como é que vai ser esse ciclo político. Eu não sei se em 2026, se vem novamente um governo mais à esquerda, se vem o Lula 2, se ele emplaca o candidato dele, se ele emplaca um Haddad, ou não, se depois a gente volta para esse ciclo de um governo mais liberal. Então eu não sei. Dado essa incerteza em relação a 2026, né, o que eu vejo? Eu acho que é legal fazer um balanceamento de carteira sim. Tá? E aí, reduzindo as empresas estatais, para que correr risco com elas agora? E carregando em ativos de renda fixa e exterior também, que eu sempre sou a favor de ativos no exterior. Mas carregando em renda fixa. Por que na renda fixa? Porque as taxas de juros ainda estão muito atrativas. Então, é um momento que é bom para entrar na renda fixa. Veja há uma semana, as taxas batendo 14%, as prés nos títulos públicos, vai para crédito privado, muito maior ainda. Então, acho que vale a pena, talvez, dar uma mudança na carteira, muito em função da incerteza política em relação a 2026. Vende call, barateia a tua carteira vendendo call e fica com ela, tirando o Banco do Brasil e Petrobras. Sabe o que eu estou apaixonado por token? Renda fixa tokenizada, né? Tokenizada. É muito bom. Pô, 17,5 ao ano líquido de R, 18 ao ano. É absurdo. A aplicação mínima é R$25, mano. E é isso que foi a grande inovação, né? Com o token eles conseguiram fazer Qual o risco, Cabral? Crédito 100% da veia, não tem FGC. É só isso. É igual renda fixa. Todo mundo fala coisa renda pra fixa caramba. digital. É 100% crédito. Eu acho que vale essa explicação. O pessoal pensa que a renda fixa digital é por conta de Bitcoin. Não tem nada a ver. É só a tecnologia blockchain que permitiu você fazer um investimento de R$25 na renda fixa com essas taxas absurdas, né? O que eu expliquei que é um token? É bom. Então imagina o seguinte, Gani tem uma lojinha e essa lojinha do Gani vendeu vários produtos para o Felipe parcelado. O que fazia lá nos primórdios, quando a família do Gani chegou do Egito? Ia lá no banco e falava, olha, eu tenho nota promissória aqui, assinada pelo Felipe, que ele vai me pagar todo dia 1º nos próximos 12 meses. E cada nota dessa vale 10 mil. Então vamos fazer a conta simples, 120 mil. Aí o banco dava, por exemplo, 80 mil para o avô do Gani e passava a ser proprietário disso. Na hora que ele pagava, o banco ia absorvendo aproximadamente 40 mil de lucro no exemplo simplista. Passo 2 dessa história. Se criou um fundo chamado FDIC.
onde esse fundo chamado FDIC comprava isso daqui de pasada. Não ia pro Gani comprar 120 mil. Ia lá na Renner, comprava todo o cartão de crédito dela do mês. Ia lá no, sei lá, na Arezzo, comprava todo o cartão de crédito dela por mês, adiantava a grana para Arezzo e recebia. E isso é uma securitização. Isso. Passo 3 dessa história, o token. Então, o que é o token? Tem uma securitizadora que o Gani vai lá na securitizadora e fala: securitizadora, olha só, eu tenho contas a receber do Felipe. Eu, securitizadora, crio um ativo digital, que esse ativo digital se ganhou o nome de token e vendo para o público. Dando para eles aproximadamente 18% ao ano líquido de ganho. Aonde está meu ganho? Aqui no spread. Então, vamos imaginar numa conta simples. Gani tem nota de 100 mil. Eu falo: Gani, toma 75 mil. Então, sobrou 25. Esses 25, por exemplo, eu dou para o público 18 mil e fico com 7. Então, o público ganha 18, eu ganho 7 e Gani ganha adiantado 75. Perfeito. Qual é o problema dessa operação aqui? Você tem um risco de crédito total do Felipe não pagar. Que é o contas a receber aqui. Se o Felipe não pagar, isso daqui vira água. Que esse risco antes estava dentro do Itaú quando a família do Gani chegou do Egito. Perfeito. Depois esse risco foi para o FDIC. E agora esse risco está dentro do Itaú, essa operação não morreu, está dentro do FDIC, essa operação não morreu, mas popularizou. A popularização foi a criação de nós, pessoas físicas comuns, podemos aplicar múltiplos de 25. Ficou baratinho. E qual é caro pra caramba. E qual é a vantagem? 10 pau, e qual é a vantagem? Se você vender até, no caso, vencer, né? Porque todos vão a vencimento. Se vencer até R$ 34.999,99 no mês, imposto de renda zero. Então, o que você faz? Cria uma planilhinha, onde nessa planilhinha você comprou dezembro, não compra mais. Esquece aquilo ali na vida. Agora vai indo para os outros meses até trabalhar com o limite de tributação 100% feito pela Receita Federal. Né? Normal. Vender até 35 pau. Até 35 pau no mês fechado. Não precisa ser uma boleta. De 1º a 30, somando tudo. Se venceu acima de 35, é tributado. Até 35 é zero. Qual foi o grande problema da crise americana? Fizeram securitização a rodo. Né? Então, tinha lá um monte de gente que fez financiamento, que comprou apartamento e casas financiadas, certo? Aí o que o banco fez? Fez uma operação de securitização. Vendeu, né, esses títulos imobiliários no mercado. Falou: olha, eu, banco, peguei e recebi. Você agora passou a ser credor do Cabral. Fez o financiamento. Certo? Se o Cabral quebrar, o banco lavou as mãos dele. Por quê? Porque o banco emitiu esse título para você e você se tornou credor de quem? Do Cabral. Certo? Só que os bancos acharam que esses títulos estavam valendo tanto, o que eles fizeram também? Botaram para dentro do balanço. Eles compraram também isso daí. Aí o que aconteceu? O Cabral quebrou. Aí você não recebeu e o banco não recebeu. E aí, efeito dominó. Cabral, onde acha isso aí? O pessoal tá perguntando. Putz, aí eu tenho que fazer propaganda de casa. Não, não precisa, mas é normal, você abre o home broker e acha. E eu tô fazendo com uma das empresas que 30% da empresa é do Itaú. É o MB? Então. Pode? Não. Pode falar? Não. Pode pela Sarivest, aí é contigo, não sei. Pode, isso aí pode. Tá bom. Então, aí perguntando, por que não fazer FII de agro e etc? Porque ele é renda fixa, ele não tem variação de cota. Em vez de você comprar um CDB, uma LTN, você está comprando um produto que é começo e fim. Ele é literalmente pré-fixado. Você sabe o dia que aplica e você sabe o dia que resgata e quanto resgata. Então ele não tem variação, ele não tem pode até ter secundário, pode ter. Mas tá fraco ainda. Mas e o secundário é uma coisa horrorosa, é negociado em PU, aí você tem que ficar fazendo conta para descobrir a taxa. Eu nem olho para o mercado secundário disso. Porque aí ensina. Mas você leva para o vencimento. Você leva para o vencimento e são curtos, tá? É assim, 30 dias, 40, o mais longo que eu vi foi 1 ano até hoje.
Pô, a gente subiu a audiência aqui, bateu uma Tunísia, hein, meu, o jogo da Então, uma então dica vale a pena, porra. Minhas filhas... Elas curtem isso aí. Minhas filhas receberam, nós tivemos agora no dia 15 de novembro, eu falei isso aqui, elas receberam o presente de aniversário dia 20 de outubro. Eu falei, filha, tem um produto tal, dei o exemplo da loja, da Arezzo. O cara da Arezzo quis abrir uma loja, em vez de emprestar dinheiro de um modo, ele tá querendo emprestar de outro. Não adianta com criança de 10 anos falar em token, não sabe nem o que é isso. Aí fui, pô, gostei, pai. Então quer dizer que eu só dei esse dinheiro, ele vai me devolver esse dinheiro e mais esse, sem correr nenhum risco de ter que vender mais ou menos sapato? Eu falei isso, filha. Aí apliquei tudo que eles ganharam nos tokens. Se eu falar pra criança o que é um token, ela vai achar que é TikToken. Né? Tem o TikTok e tem o TikToken. Uma sugestão aqui, ô Gani, pro Gani, né, ô Cabral? Vê se é TikTok. O pessoal já tava falando que esse token é tipo talkei, entendeu? Talkei. Ô Gani, mas ó, dica pra você. Você não precisa de dica, mas olha só, você pega 35 mil de token. De token. 35 pau. Que voltar a trazer o Cabral. Não vai pagar traz de volta, porque... O chefe mandou vir, puxa então pela a gente orelha, vem, né? Puxa então, pela orelha. 35 mil por mês de token. Isso. Isento. 20 mil... 35 que você falou? Desculpa. 35. Isso, 35. 20 mil de ação. 20 mil de sem ação. Sem você pagar DARF. Ô, Cabral, dá 55 mil pro Gani passar um mês? Não, isso é condomínio, né? Precisa mais, né? Esse é o condomínio, fácil. Mais... Isso é condomínio e IPTU. Isso sem os empregados. Só condomínio e IPTU, 55. 55 rola, ô Gani? Gasolina... Não, tá coçando a cabeça, ó, não consegue... Ele tá fazendo a coisa, isso aí é só... Para não pagar o imposto. Aí tem as cotas dos FIIs, né? O pessoal tava falando... Eu vi uma... Quem que mostrou? Foi um aluno meu que mostrou esse final de semana. Vocês viram isso daí? Não sei se pode falar a plataforma. Empréstimo pessoa física para pessoa física. Tem. Não vi. Já vi isso e já vi gente tomando na cabeça com isso. Eu não é disso aí, não. Pessoa física. SCB, securitizado via SCB ou não? Direto. Não queria nenhum título. Direto. Legalizaram a agiotagem. Eles fazem o seguinte, eles cruzam, né? Quem quer emprestar com quem quer pegar emprestado. E aí tem toda a plataforma lá, você faz negócio, tem o contrato e não sei o que. Chance, uma baita taxa. Uma baita bacana pra caramba. Vai confiar, só que aí a galera vai lá. Com todo respeito, no primeiro mês. No primeiro mês, produtor ali você recebe, depois você quebra a perna. Quebra a perna. Acho que ele tomou calote. Cara, tipo agiota? Não, é agiota. É agiota. Não é tipo agiota. Não é tipo Só agiota. Legalizaram o esquema. E aí o negócio é o seguinte, tem gente, eu conheço algumas pessoas que falam assim, primeiro mês você recebe, segundo mês eu recebi. Terceiro, quarto, quinto, sexto mês. Você sabe o que me impressiona? Eu tenho um amigo meu que é assim, ele me liga e ele vê essas novidades, ele fala, agora tem precatório. Agora tem renda fixa, pessoa física para pessoa física. Eu falo, cara, tem tanta coisa boa, por que você não vai no básico? Regulamentado, vai no com básico. Lei, com não sei o quê. Primeiro faz o básico, depois você vai para essas loucuras para brincar, mas o cara que é viciado nisso, né, meu? Ganhamos 2 contos, ó. Ótima explicação do token. E ótima analogia. Ganhamos 2 contos. E ótima piada também, né? Não, da piada foi muito... Foi pela piada ou pelo token? Não, foi pelo token, tá escrito aqui, ó. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Você nunca mais chamou intervalo. E aí... Porque aqui agora o bagulho é sério. Agora ficou sério. Pode uma... Agora é sério. Só uma imitação. Ontem teve praticamente um arrastão aqui com o pessoal que ganhou o prêmio, né? 77. Que fui eu que chamei. Hoje teve o Júnior trazendo o Cabral pela orelha. Eu não sei mais o que falta aqui nesse vídeo. Então eu vou ainda achar o ministro. Olha aí, ó. Ô ministro, agora vai ter um intervalo comercial. Como é que o senhor chamaria o intervalo, ministro? Igual lá na minha cara? Como você quiser, ministro, desde que o editor ao lado concorde. Para você não passar na Nicole, ministro. Então tá, não esqueça disso. Repare bem, vamos pro intervalo, vamos voltar daqui a pouco. É isso.
BMC News, informação que gera valor. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, BMC Market, aqui nessa quarta-feira, 30 de novembro, ao vivo, hein? 2 horas e 50 minutos. A gente estava dando uma olhada na bolsa aqui, o Ibovespa caindo 0,41 agora, depois de subir, ficar no 0 a 0, agora está caindo. E aí eu quero falar com o Gani e com o Cabral justamente isso. 30 de novembro, Gani e Cabral, mais conhecido como o último dia antes de dezembro. É diferenciado demais, mano. Bolsa brasileira caindo 0,38, no ano subindo 5,41. E agora, neste mês de novembro, caindo, deixa eu só pegar aqui, novembro caindo 4,78. Então tá caindo tudo em novembro, é isso? Praticamente. A gente tem novembro uma queda forte e junho foi... Não, no ano sobe 5,41, não? 11,5. Ele falou 5,41. Ah, entendi. Cai no ano 5,41. Não, Perdão. Ó, abril caiu 10%. Junho caiu 11%. E agora... novembro cai 4,76. A Vale sobe no mês 28%. São os três. Ele já deu R$5 ou é Silei isso daqui ele dá 5? Não, o que acontece? Ele daqui a pouco, quando lá em cima acabar, tá vendo? Ele vai ter a opção de confirmar ou não o pagamento. Se ele não confirmar, ele só chama atenção. Só para chamar atenção. Não, quero que você pague. Bolsa caindo agora em novembro. É questão pós-eleição? É uma questão de cenário internacional e tudo que a gente está passando? O que vocês veem aí, esse novembrão vermelho que estamos passando? 4,78 não é muita coisa, é um tapa, né, na Bolsa hoje. 4,78 é 2 pregões de queda. É política e China. Acho que os Estados Unidos o que menos fez efeito, hein? Para mim é política e China. Recentemente, né? Porque chegou a 115, né? A bolsa. Olhando novembro, para mim esses são os dois grandes motivos. Novembro. Agora, novembro é isso. Básico. Eu coloco ainda mais um peso na política. Mais do que na China. Sim. A política a China, ela mais ajudou do que atrapalhou. Nós tivemos 2 pregões horrorosos. Tivemos queda de 2 e pouco. Só que as grandes pancadas para baixo foi política. Nós tivemos ali perto do Black, do Ação de Graça, também um pregão ruim lá fora.
mas influenciada um pouco de China, um pouco de Estados Unidos, mas para a gente foi a política que mais pesou e em segundo colocado China. Os Estados Unidos fez esse efeito primário, tipo, hoje subiu um pouquinho, cai um pouquinho, subiu um pouquinho, mas nada... Porque ali na montanha-russa da carreta furacão, o carrinho da frente é economia, né? E tá vago. Ele está desenhando uma carreta aqui, para quem não sabe, ele está desenhando uma carreta tá ali. Tá vago esse carro, não tem quem sente aqui, ó, tá vago. E então a carreta furacão foi desenhada, a cabine da carreta sem ninguém sentado. Sem ninguém sentar. E aí o outro ponto é a tal da PEC da transição, entendeu? Então são esses dois pontos aí que tem penalizado bastante internamente a Bolsa, né? Além da China aí que o Cabral trouxe também. E com China, né? Com China trazendo esses problemas aí, as empresas que mais sobem no mês, Gerdau, que sobe 33%. Vale 20%. Vale 28%. CSN Mineração, 30%. CSN, 28%. Ou seja, essa questão do minério de ferro, que a China também tá sempre no meio da questão aí. Mesmo com tudo isso, essas empresas ainda estão subindo. O 30%. Minério de ferro está na sua... Ontem, né? Não vi hoje, estava na maior cotação em 23 semanas. Peru. Então a China está rolando uma coisa doida, né? A China está liberando o Covid, mas o protesto está aumentando. Porque o protesto está pulando o Covid, está pulando os 20 centavos, sabe, lá da era Dilma, e está indo para o presidente. Então não era 20 centavos do busão em São Paulo. Estourou em Dilma. Era Covid. Como eles estão liberando, está estourando no Xi Jinping. Porque tem também a história do subsídio, né, para construção, né? É a questão de imposto para construção. Não é subsídio, na verdade. Eles tiveram um subsídio há um tempo atrás, tem um mês. Agora está tendo de novo. De novo? Acho que é por isso que está tendo toda essa movimentação do minério de ferro. Tá tendo, não é subsídio, é incentivo, né? Incentivo para construção. E o negócio de housing lá na China é um negócio absurdo. Quase, né? 30% do PIB. Os caras derrubam o prédio para construir de novo, para manter a roda girando. E tudo ligado ao governo, né? Isso que é o problema, né? O grande financiador é o governo. Necessita. Então, se quebra esse mercado de housing, nossa, pepino para o governo. Mais pepino, né? Que já está enfrentando uma... O pessoal tá falando aqui que a gente não tá acostumado a receber grana, porque quando aparece já não, pagou. Eu não tô, pode me mandar mais. Eu não tô. Faz o seguinte, põe 10% no 710 e 90% aqui. 10% comigo, 10% no YouTube do Gani e 80% aqui. O Cabral tá fazendo propaganda do Paralelo. Do 710. Olha. Cabral. 710, rapaz. Por falar em 710 hoje até que foi legalzinho. Por falar em 710. Né? Não, mas a gente tá falando da Bolsa em novembro. Expectativa para dezembro, vai. Último mês do ano. Combina vai. com Brasília, mano. Não quero falar, tipo, vai bater. Teoricamente, dezembro tende a subir por causa de rally. Rally de final de ano. Só que rally de final de ano com mudança de presidente, eu tenho dúvida. O que ele vai botar? Imagina, dia 12, dia da posse. Ele anuncia quem? Haddad. Auxiliar do Haddad, Rui Neves, Rui Falcão, Rui Neves é o telespectador. Rui Falcão, Wellington Dias, aí maluco, aí deu rode por completo. É difícil fazer previsão porque está muito atrelado à política, né? Tende a ser rally, porque historicamente é para melhorar a cota de fundo, para melhorar a cota de fundação, para bater a atuarial no último dia, mesmo o ano inteiro ficar na base da média, para poder melhorar a cota do fundo, para poder vender para o outro ano nas lâminas, não sei o quê. Mas voltando aqui para negócio, mas eu não sei se Deixa eu só responder aqui o João. Sim, Selic alta, taxa de juros altas, bom para seguradoras, bom para banco. Não é só isso, né? Porque também, às vezes, o cenário recessivo aumenta a inadimplência. Juros altos também está muito ligado à inadimplência. Mas o Brasil... a população aqui não é muito sensível à taxa de juros, né? Então acaba tomando, não olha muito a taxa, toma um empréstimo e aí com taxa de juros altos o banco é mais bem remunerado. É um setor
que vai melhor com taxas de juros altas do que, por exemplo, o varejo, né? Que é exatamente o contrário. Boa. Só para a gente encerrar aqui, eu quero colocar um certo fogo aí nesse parque. Vamos colocar o tweet. Gleisi Hoffmann colocou um tweet agora há pouco. Ela escreveu exatamente o seguinte: trabalho do governo de transição vem provando o que denunciamos ao longo de todos esses anos. Ruína do Estado. Não é só com corte de verbas atrás do outro, o caixa do governo está zerado. Bolsonaro desestruturou as políticas públicas profundamente. Vamos ter que reconstruir tudo. A pergunta que fica é a seguinte: ela, obviamente, está denunciando uma terra arrasada ali, estou fazendo a transição, não tem dinheiro para nada, a gente está tudo virado de cabeça para baixo. E aí, né? A pergunta que eu faço para vocês é por quê, né? Sempre que a gente vê um discurso de terra arrasada, quando tem uma transição assim, em vieses políticos antagônicos, e como que a população também consegue entender se é ou não é essa realidade ou se não é só um discurso? Como é que é? Vendendo dificuldade para fazer facilidade. Criando dificuldade para cobrar facilidade. Para poder facilidade. Se provar que está errado, parabéns para ela, muito obrigado. Vamos falar, Bolsonaro aí, estava doidão? Mas se for discurso ao vento, pode ser o famoso dificuldade para facilidade. Já está preparando que vai ser um cenário muito mais turbulento para os próximos 4 anos, e aí você já tem a desculpa. Tá vendo? É porque a gente pegou uma terra arrasada. Agora, eu discordo radicalmente dela, né? Quer dizer, com uma pandemia, a gente entrega um país com basicamente superávit no setor público, crescimento para 2023 era de 0,5%, vamos crescer aí 3%. Em 2022. 2022, desculpa. Inflação era previsto para 10% no início do ano, entrega em 6%. Desemprego era 12%, vamos entregar em 8%. Quer dizer, ela está pegando uma casa muito mais arrumada. A Dilma entregou o país com superávit, com déficit primário de 2,6% negativo do PIB. A gente entrega praticamente zerado o superávit primário. Então, pelo contrário, mais uma vez, o PT acaba sendo beneficiado de um governo anterior e não reconhece isso, que é péssimo, e faz esse discurso de herança maldita, como o Lula fez, numa ingratidão absurda em relação ao governo Fernando Henrique, porque ele pegou uma casa muito arrumada e ficou com aquele papo de herança maldita, herança maldita. O Brasil só cresceu naquela esteira do choque de commodities, de liquidez internacional, porque o Brasil estava com a casa arrumada. Se não tivesse com a casa arrumada, não colhia os frutos. E a casa arrumada foi do governo anterior. Péssimo esse discurso da Gleisi. Concordo. Tweet da Gleisi, né? Concordo. E fora o seguinte, e Bolsonaro ainda poderia ter feito o governo melhor se não inventasse uns precatórios agora no final. Exatamente, também acho. Mas, no geral, foi bom o governo. Eu não gostava da personalidade dele. Mas do lado econômico, não dá pra falar mal de algumas coisas? Dá. Mas, no geral, foi melhor do que pior. No geral, foi melhor do que pior. Agora, se tiver algo errado, Gleisi, denuncia. Não fica com papo no vazio, não, mano. Denuncia, chama a imprensa, mostra documento. Qual que é o dado que está... Você tem os dados aí que estão comprovando, né? Você tem PIB maior, inflação menor, desemprego menor, resultado fiscal melhor. Cadê o número que fala que essa terra é arrasada? Muito pelo contrário. Podia estar melhor? Podia, mas não quer dizer que a terra é arrasada. Não é porque A é B. Pode ser C. Não está maravilhoso nem está horroroso. Tá bom. Só que ela está dizendo que está horroroso. Cadê o dado de horroroso? Concordo com o Dani. Cadê? O dado para horroroso. Você não vai me falar que está excepcional, mas quem está excepcional no mundo atualmente? Exatamente. É que nessa equipe de transição tem muita notícia saindo de bloqueio, educação, bloqueio na saúde, bloqueio de verba, né? De orçamento. Agora no final do Agora ano. no fim do ano. Bloqueia tudo. Então, poxa, e aí passa a bola para o próximo rever essa questão aí, como que vai começar o ano, né? Mas, aparentemente, bloqueio acontece no fim do ano, né? Acho que a gente discutiu isso no fim do ano passado, aqueles contingenciamentos, natural. enfim. É isso.
Pô, os caras estão pedindo uma licença para gastar 200 bi por 4 anos, né? Quer dizer... É 200 bi por ano por 4 anos, tá? Só para acrescentar, é 800 bi no total. 790 alguma coisa. É uma reforma da Previdência que eles estão pedindo para gastar, né? Enfim. É isso. Gani até... O Gani tá com uma sorte, hein, Cabral? Amanhã ele não vem. Vai vir Alex André. Sexta-feira... Ele vem de manhã. Jogo do Brasil. Não, tô falando do nosso marketing aqui. Segunda-feira, se passar em primeiro, também é jogo do Brasil. Você já emendou só feriadão, hein? O Gani... Não, você emendou o feriadão a partir de meio-dia. Só a partir de Eu emendo o feriadão a partir de amanhã, 3 horas. Você vai pro Catar? A partir de amanhã, 3 horas, eu já emendo o feriadão. Daria, né? Dá pra... Pegar meu jato. Pegar uma carona com o Lehmann. Eu vou contar uma história. Eu trabalhava no BTG e tinha uma pessoa Y, que eu não vou citar nomes aqui, que de vez em quando ele, quinta-feira, estava conversando lá com a gente, batendo papo. Vou pra Miami no final de semana. Pegava voo sexta, ia pra Miami e voltava domingo. Que maravilha. Mas assim, vou pra Miami no final de semana. Eu não faço isso nem na Praia Grande. A gente ficava assim, como é que é? Eu vou pra Miami. Aí pegava, ia pra Miami, não é com avião não, é avião de carreira não, avião de carreira comum. Comprava a passagem, ia pra Miami, ficava lá um dia e meio e voltava. Só pra curtir um sábado em Miami. Assim, ficava assim. E não é um nome muito conhecido não, tá? Se vocês vão falar 100 nomes aí, vão lá. Eu não sei nem onde que foi parar essa criança. Deve estar milionário em algum lugar do mundo. É isso que eu ia falar. Qualquer dia a gente podia bater um papo sobre milionários anônimos, né? Deve ser uma beleza, né? Pô, você tem